ativos. O canabidiol é o medicinal do cannabis, o YouTube demorou um tempão para aprovar, para subir, sabe? Então, o preconceito vem por todos os lados. E aqui, nós estamos aqui para esclarecer, sabe? O que é maconha, o que é cannabis medicinal e como se usa, como comprar, qual é o preço, toda essa parte é o Ricardo de Paula que faz, porque Uhum, ele é o consultor nesse assunto. isso. Não é, Ricardão? Alguma coisa? Então, hoje o cenário brasileiro é o seguinte, né? De uns anos para cá, ter acesso ao canabidiol era muito difícil aqui no Brasil, justamente por ser por se misturar essa desinformação, até vindo das agências regulatórias, né? Então, a desinformação era o seguinte, que canabidiol é maconha. Depois começou a se esclarecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E que muitos pacientes estavam começando a se beneficiar. A porta de entrada no Brasil, agora recentemente, é uma família chamada família Fischer, que tem uma criancinha, uma menininha chamada Anne Fischer, que ela tinha aquela síndrome de Dravet, aquelas epilepsias incontroláveis, né? E eles já tinham É, fora que o canabidiol tinha um potencial para auxiliar no tratamento e diminuir as convulsões, os ataques epiléticos. Então, eles conseguiram uma liminar para administrar para Anne Fischer. E aí, depois, começou-se, então, a ter um movimento aqui no Brasil para que pudesse ter acesso à cannabis medicinal, porque ela não serve só, ela tem uma recomendação, né? Ela tem um potencial terapêutico não só para epilepsia, para outras doenças, que depois você vai dar um pouquinho mais de detalhe. Então, agora, recentemente, tem se conseguido ter acesso ao canabidiol com muita facilidade, muito simples. Antes demorava 6 meses, 7 meses para ter acesso, você tinha que importar, ou uma outra fase é o pessoal ter liminar para fazer o plantio. Então, é, esses são os cenários no Brasil. O primeiro foi a liberação de algumas associações para fazer o uso artesanal do produto. E depois, uhum, como as indústrias europeias, americanas e em outros mundos estão muito mais avançadas, a gente pode importar. Então, o trabalho que eu estou fazendo hoje é a importação do uhum, pronto. Ele vem num vinho, uhum. como se fosse um produto farmacêutico. Inclusive, a produção dele é de uma estrutura de farmacêutica. Então, eu represento hoje 3 laboratórios farmacêuticos, 2 europeus e um americano, que tem toda a produção via formato de indústria farmacêutica, com as certificações das agências regulatórias europeias, a EMEA e o FDA, com super. Então, hoje, a gente aqui no Brasil pode ter acesso ao canabidiol com supervisão médica. Sempre é bom ter Uhum. detalhe. Então, não se compra canabidiol de qualquer forma. Em alguns países, tem uma outra visão sobre isso. Então, nos Estados Unidos, a pessoa pode comprar um canabidiol como se fosse um suplemento alimentar, como se fosse um ômega Pela 3, internet. pela uma melatonina. Aqui no Brasil, tem a restrição de o médico fazer o acompanhamento, que eu acho também super coerente. Então, a doutora vai receber lá os seus pacientes, vai fazer o diagnóstico, vai ver a possibilidade de introdução, fazer a receita, e aí o paciente entra em contato comigo, nós solicitamos uma autorização de importação na Anvisa, e aí sai lá da Europa ou dos Estados Unidos direto para a casa do paciente. Hoje está muito mais simples, entre 20 dias, ou dependendo do país, 20 a 30 dias, o paciente já recebe em casa o canabidiol todo legalizado, com todas as questões da vigilância sanitária. Esse é o A cenário. gente, só fazer um adendo, Ricardo, por que que ao prescrever o canabidiol, eu acabei fazendo parceria com o Ricardo de Paula? Porque, é, primeiro, sai mais barato. Uhum, Acredite ou não, sendo importado, sai mais barato do que vendido nas farmácias aqui no Brasil. Segundo, se essa substância
já está em uso lá fora. Então, já o FDA já aprovou, o comitê lá na Europa, esqueci o nome, já aprovou há anos. Então é muito mais garantido, concorda? Foi por isso que eu escolhi o preço acessível e garantia de que a substância é de laboratório confiável. Porque Isso. mesmo lá fora, assim, gente, cuidado com essa coisa de comprar pela internet, quem mora fora do Brasil, tá? Assim, cuidado, porque você não vai estar comprando, você não vai estar tendo certeza de quanto tem de porcentagem do canabidiol, de uma substância ou de outra, e aí se torna perigoso. Ou seja, não se automedique, tá? Então é por isso que eu estou com a parceria com o Ricardo. Baixo custo, praticidade e qualidade. Eu levo em consideração essas três coisas. A medicação tem que se tornar acessível. E na minha experiência, assim, eu consegui tirar pacientes de dependência de remédios faixa preta, tá? Para 2 gotinhas de canabidiol embaixo da língua, tá? Deixando bem claro, o canabidiol é uma substância isolada da planta cannabis, tá? Que não vicia. O que o pessoal fez? O que os cientistas fizeram, que o Ricardo estava falando? Eles pegaram a planta cannabis, olha, essa planta é uma planta medicinal, já é usada há milhões, trilhões de anos, certo? E aí eles começaram a estudar, o Ricardo mencionou, o nosso brilhante cientista, foi um dos pioneiros, começou a estudar e separar os componentes da planta. Vou ilustrar aqui, Ricardão. Tá bom. Faz de conta, gente, isso aqui não é maconha não, tá? Faz de conta que isso é a planta cannabis sativa, tá? Então, aqui, onde dá a florzinha, é onde tem o maior teor de THC. THC significa maconha. Se você quer ter barato, você vai fumar maconha. O canabidiol não vai te dar barato. Então, se alguém vier me procurar pedindo receita de canabidiol para ter barato, esquece, não venha, tá? Então, aqui tem o maior teor de THC e no caule é usado para cânhamo. O que os cientistas fizeram? Pegaram essa planta medicinal, né, que é usada para fins recreativos, inclusive, e para produção de tecidos e óleos medicinais. Falaram, essa planta é poderosa. Essa planta, que chama cannabis sativa, ela tem mais de 400, agora, eu me informei, já atualizei agora, mais de 550 componentes ativos, tá? Desses componentes ativos, existe um grupo chamado fitocannabinoides. O que é fitocannabinoide? Lembra de remédio fitoterápico? O que é um remédio fitoterápico? É aquele que é extraído diretamente da planta medicinal, por exemplo, um chá de erva cidreira, por exemplo, ginkgo biloba, ginseng, tá? O que eles fazem? Como é que eles? Você vai na farmácia e compra o ginseng? Não, você compra cápsulas. Então, é o mesmo processo que acontece com o canabidiol. Eles extraem, separam, aí entra o processo de industrialização, mas deixando bem claro, nunca acrescentado de uma outra substância sintética, tá? Por isso que ele está na classe dos fitoterápicos, ou seja, medicações naturais, que vêm direto de uma planta medicinal. É importante frisar isso. É isso aí. Vai falar, Ricardão. Laboratório hoje, eles têm um processo que envolve engenharia genética. Então, eles estão misturando o que chamam de cepas, né? Que são vários tipos dessas plantas, para ter uma planta. Por exemplo, se ele tem um produto com maior, um óleo com maior teor de CBD,
Então, fazem um tipo de processamento. Então, tem engenharia genética, engenharia agrônoma e até biotecnologia. Então, a gente pensa que é uma coisa muito artesanal, muito rústica. Não Não é? é? É um processo super sofisticado, a ponto de chegar agora, nós vamos começar a receber no Brasil produtos fitoterápicos à base de nanotecnologia. Então, é um processo super sofisticado, porém, diferente da gente falar dos produtos sintéticos, né? Que é o mais comum. Então, o canabidiol, os estão estudando para ter um produto que mantenha a sua qualidade de natural, de fitoterápico, como você mesmo falou, os fitocannabinoides, e que possam manter um efeito terapêutico super controlado, é refinadíssimo. Então, eu sei que dentro de uma gota de um produto nosso, tem 3 miligramas de canabidiol, que tem 0% de THC. Então, a gente usa isso como medicamento, como você mesmo disse, para aliviar um pouco, né, aquele bombardeio de outros medicamentos de um paciente que está com dores crônicas. Combo de medicamentos. É um combo de medicamentos, né, tomando 3, 4 medicamentos para dores crônicas, para fibromialgia, para as ansiedades, para insônia, para pânico. E o canabidiol ele vem para auxiliar o arsenal terapêutico do médico para esse tipo de paciente. Então, é por isso que está aumentando cada vez mais a procura de médicos prescritores de canabidiol que entendam, né, a terapêutica canabinoide para auxiliar o paciente. E tem que ter muito critério, né, Ricardão? É exigido um curso de 1 ano, pelo menos, fora a atualização todos os dias. Ricardão, vem uma pergunta agora que está bombando. É preciso receita azul? É faixa preta? Uma boa pergunta. Então, hoje, para nós uma ética da Anvisa que apenas uma receita branca simples, né, feita pelo médico. Então, ele vai colocar o nome do produto, ele vai colocar a posologia que vai tomar, fazer a recomendação de uso. Aí ele entra em contato conosco, que nós somos consultores, e aí a gente faz esse acolhimento e já damos todas as informações. Então, com essa receita branca, eu vou precisar da cópia da sua identidade, do seu comprovante de endereço, e aí nós vamos solicitar a autorização de importação, que demora aí de 5 a 7 dias. Com a autorização em mãos, a gente faz a importação. Sai direto das fábricas na Europa e Estados Unidos, direto para a casa do paciente. Então, por enquanto, nós não podemos ter estoques desses produtos no Brasil. Por quê? A nova RD passar e os laboratórios especializados em canabidiol no Brasil, eles precisam fazer um registro. Então, depois que esse registro estiver pronto, inclusive no laboratório, também vai ter o produto disponível nas farmácias. Aí Ricardão, sim... Oi. Aqui, ó, outra pergunta, já vou te bombardear de pergunta aqui, né? Mas é interessante porque estamos aqui para isso. É possível comprar sem receita? Não é possível. Qualquer farmácia tem? Qual é o preço? Não é possível comprar sem receita, né? Então, como eu disse, existe um produto hoje no Brasil vendido nas farmácias que precisa de receita azul, acompanhamento médico, mas hoje o preço dele está mais caro do que os preços dos importados. Ainda o paciente prefere o importado. Com certeza. Sem receita, você pode até comprar, mas você pode entrar na internet, livre vai, mas entre as questões que a gente de falar. O áudio tá picando um pouquinho, Henrique. Tá. Melhorou? Melhorou. Outra Então, pergunta. Não, só eu acho que essa... desculpa. Do cuidado, né? Então, sempre com acompanhamento médico, é um medicamento que tem efeito terapêutico, então no Brasil só é permitido uma receita do médico. Então, se você entrar no Mercado Livre e ver lá óleos para vender, cuidado, você pode até receber, mas cuidado,
não se sabe a procedência, não se sabe o que tem exatamente ali dentro, tá bom? Exatamente. Agora me mandaram outra pergunta, uma pergunta, Rick, que eu acho que posso responder. É se o canabidiol causa dependência psicológica ou química. Bom, dependência psicológica, qualquer coisa causa, tá? É um relacionamento tóxico que te faz mal e que você não consegue sair, é uma dependência psicológica, tá? Então, você assistir seriado é uma dependência. Então, dependência psicológica não dá para mensurar, né? Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto pode causar dependência psicológica, tá? Agora, dependência química, não, tá? Por quê? Porque essa planta que eu mostrei, que é a cannabis sativa, que vem lá da Ásia, eles tiveram todo esse trabalho, essa tecnologia que o Ricardo está falando, e estão aprimorando cada vez mais. Tá? Eu tenho estudado, eu tenho acompanhado, é sempre assim, a conclusão dos estudos, olha, funciona para isso, funciona para aquilo. Hoje, Rick, eu li um artigo que funciona inclusive para estresse pós-traumático, Sim. tá? De uma revista científica respeitada, tá? Então, o que esse pessoal, com toda essa tecnologia, fez? Eles fizeram exatamente esse trabalho. Vamos usar os efeitos medicinais da cannabis, que é uma planta medicinal, realmente ela tem potencial tanto de dar barato quanto de benefício. Em resumo, o que a indústria fez, tira a parte que dá barato, Uhum. tira a parte que dá dependência, que é o THC, Isso. tá? Mantém só a parte que dá o relaxamento, diminui a ansiedade, dá um sono gostoso, age nos receptores, nas citocinas, que são proteínas responsáveis pela inflamação. Inflamação significa dor, por isso que uma das principais indicações é dor crônica, fibromialgia, tá? Então não dá dependência química, não. Remédio que dá dependência química é o Rivotril, que você usa, o diazepam, os faixas pretas, tá? Por isso que é faixa preta. Entender? Vocês estão entendendo, gente? A lógica? Por que que a Anvisa liberou a medicação em receita branca? Porque não causa dependência, Uhum. certo? Se causasse, seria receita amarela, tá? Ou receita azul. Para quem usa remédio receita faixa preta, sabe do que eu estou falando. Por Até exemplo, a pergunta aqui, que ele pode substituir o Rivotril, por exemplo? Pode, pode. Porque o Rivotril dá relaxamento muscular, diminui a ansiedade e dá um sono gostoso, certo? Só que ele tem um potencial de dependência altíssimo. É uma das medicações, se eu não me engano, a mais vendida no mundo. Porque quem começa é difícil de sair. Tá? Tem pacientes que marcam consulta comigo só para pegar a receita de Rivotril. Então, voltando, o canabidiol pode substituir o Rivotril? Tranquilo, tranquilo, porque ele relaxa a musculatura, ele tira a ansiedade, ele induz a um sono gostoso. Eu vou fazer isso de um dia para outro, você vem no meu consultório, tira o Rivotril e o canabidiol? Não. A gente vai desmamando o Rivotril, eu já entro com o canabidiol, mas vou desmamando o Rivotril, porque senão você tem síndrome de abstinência. Quem dá síndrome de abstinência é remédio ou qualquer outra substância que causa dependência, tá? Não pode tirar de repente, não, gente. O pessoal que está usando o Rivotril aí, não tira de repente. Mantém o Rivotril, vai desmamando, entra com canabidiol, vai tirando devagarzinho. e até tem dois interessantes aí só para comentar o teu, né?
Por que ele também Tá picando aqui o áudio. ando? Ver se eu consigo melhorar aqui. Vamos lá. Melhorou agora. Melhorou. Nossa, tá chovendo pergunta aí. Legal, muito bom saber disso. Então, dois aspectos interessantes sobre essa questão, tanto da dependência como a substituição para outra dependência, né? Então, o primeiro o canabidiol natural, ele é muito fisiológico. Então, nós temos dentro do nosso organismo, né, Exato. anandamida, que significa extrema felicidade. Então, o canabidiol conversa muito bem com a anandamida, é muito fisiológico. Então, isso vai trazer uma felicidade natural, né? Vai realizar o paciente de uma forma mais natural do que os outros produtos sintéticos. Por isso que os outros produtos sintéticos acabam causando mais dependência. E a anandamida, ela é um que eles chamam de análogo, muito semelhante ao canabidiol. Por isso que, então, essa interação dessa substância com o nosso próprio organismo, ela tem os efeitos bons, terapêuticos, mas sem causar o vício. E, por outro lado, falando em vício, estão usando, inclusive, canabidiol nos Estados Unidos. A gente sabe que, além da pandemia do Covid, está tendo uma outra pandemia, que é o uso de opioides. Né? E aqueles artistas Boa. que morreram de abuso de opioide, lembrando aí do Michael Jackson, que usou muito opioide e acabou morrendo. Então, Michael Jackson, né? Exatamente. Então, o que está acontecendo na realidade é diminuir o uso desses produtos sintéticos, como os opioides, e usar o canabidiol como alternativa para diminuir, então, esse consumo excessivo de opioides, como um vício. Então, tem uma neurocientista, ela é do Hospital Sinai, uma professora médica, neurocientista, chamada Yasmin Hurd. Ela tem um vídeo, podem procurar, que ela fala justamente sobre isso, da preocupação. Os governos americanos, as autoridades americanas estão com essa pandemia do uso excessivo de opioide. E ela sugere que seja usado o canabidiol para substituir ou para diminuir o consumo, não substituir, mas diminuir o consumo alto do opioide como uma droga viciante. Né? Então, esses dois pontos é importante debaixo das perguntas que foram feitas aí, tá bom? Mais alguma? Tem outra pergunta. Sim. Eu posso usar o canabidiol mesmo sem ter nenhuma doença, nenhuma patologia, só para relaxar e dormir bem? Essa eu vou responder. Tá bom. Olha, amigo, obrigada por estar participando, tá? Mas se você não está dormindo bem, não está conseguindo relaxar, então talvez você tenha uma patologia e não saiba, tá? Porque o natural é dormir bem. Tá certo que a gente vive num mundo louco, acelerado, um ano estressante, pandemia e tal. São Paulo é uma das cidades mais iluminadas do mundo, né? Então o sono reparador está cada vez mais difícil. Mas eu te aconselho a procurar um médico, porque o natural é dormir bem, tá? Então, vamos supor que você esteja numa fase em que você está preocupado com pressão no trabalho, com pressão por ganhar dinheiro, atingir metas, e isso não te deixa dormir bem, isso não te dá sossego, sua cabeça não para de pensar. Aí sim, está indicado sim o uso de canabidiol. O que eu quero dizer, em resumo, é que o uso do canabidiol nem sempre é para a vida toda, tá? Ele pode ser circunstancial. Eu tenho pego muita gente que não está conseguindo dormir, que está preocupada, não está conseguindo relaxar. Vai bem um canabidiol? Vai. Aí, Rick, eu já ouvi assim, então eu vou fumar minha maconha. E é mais barato, enrola um baseado e tal, e não tem problema nenhum.
Gente, tem problema sim, tá? O uso crônico da maconha leva um neurônio se liga com o outro assim, tá? Para um transmitir, para que haja conexão no cérebro. O uso crônico da maconha, ele separa os neurônios, tá? Ele promove o que a gente chama, termo científico, apoptose. O que é apoptose? É morte das células. Então, se você usar a maconha todo dia para relaxar, você está matando aos poucos seus neurônios, tá? O canabidiol, o contrário, tá? Ele é neuroprotetor. Ele promove a ligação entre as células cerebrais, a neuroplasticidade. Olha que louco, tá? É isso. Preço, Ricardo, preço. O Vamos lá pessoal no... quer saber preço. Tá legal. Então, hoje no Brasil, você tem produtos que iniciam por volta de R$ 300 e vai até R$ 2.000. Vai depender da idade da doença, a Tá falhando o vídeo. pessoa chegar perto aqui, velho. Vamos lá. Então, vou repetir. Nós temos produtos que iniciam com preços de R$ 100 e vai até quase R$ 2.000. O que vai depender disso aí? Vai depender do vai depender do diagnóstico, vai depender da posologia. Então, tem várias coisas que estão envolvidas no que diz respeito a gente sobre custo. O que eu posso garantir é o seguinte: já está muito mais barato do que alguns anos atrás. Então, alguns anos atrás, a gente falava em um tratamento mensal de mais ou menos R$ 2.000. E hoje o paciente tem acesso com apenas uns R$ 300. Então, não é um tratamento dos mais baratos que a gente sabe da condição, da situação financeira do país, mas não é um dos mais caros. Como a gente estava falando, tem paciente que toma um combo de remédio para dor. O pode até muitas vezes ser mais barato do que ele tomar um combo desse monte de medicamento. Então, o custo hoje do canabidiol está o, o importado tem uma O pessoal tá zoando aqui com a gente. o importado tem uma grande vantagem. Ele não sofre as taxações dos impostos brasileiros. Então, ele acaba saindo mais barato do que comprar os medicamentos brasileiros. Isso é importante frisar, viu, gente? Se tem aqui no Brasil, se já foi liberado, por que importar? Porque sai mais barato e é mais garantido. Porque lá fora, o pessoal que nem... Lembra do Prozac, a fluoxetina, na época, né? Mas lá na Europa, nos Estados Unidos, já usavam há 10 anos. As coisas, de uma maneira geral, chegam atrasadas aqui no Brasil. Tá? Então, lá nos Estados Unidos e na Europa, os estudos, o uso do canabidiol tá muito avançado, não há mais esse preconceito. Quem prescreve canabidiol, no caso o médico, né, brincar até comigo, se eu estou prescrevendo maconha. Não, não estou prescrevendo maconha. Maconha não é canabidiol, tá? Deixa bem claro. Vamos voltar. Tem a planta, a cannabis, é uma planta medicinal, tá? Dessa planta separaram o THC. O THC é a maconha, tá? O CBD, que é o canabidiol, tá? É a medicação. Ele tem um pouquinho de porcentagem de THC, tá? Que é o princípio ativo da maconha, que dá barato. Tem, mas muito baixinho. Muito baixinho. Então você não vai ser barato. A outra pessoa que perguntou se dá larica. Olha, ele não dá larica, que nem a maconha lá, que você sai comendo que nem louco, mas ele é usado para anorexia. Tá? Porque aumenta o apetite. Por que ele aumenta o apetite? Ao meu ver, ele aumenta o apetite porque ele diminui a ansiedade. Né? Então, se você está... geralmente a pessoa perde o apetite porque está estressado. Se você está usando o canabidiol, que a gente chama aqui como CBD, né? A sigla dele, se você está usando o CBD,
Diminui a ansiedade. Vai dormir bem, flechinha. Vai comer melhor, flechinha. Vai ter um desempenho melhor no trabalho, relacionamento, tudo que está em torno, tá? De você, tá? E que estava prejudicado devido ao seu grau de ansiedade, de estresse que nós estamos vivendo, começa a melhorar, porque ele não vai te deixar alienado, sabe? Bobão, pode cair o mundo que eu não tô nem aí. Não. É uma coisa, se eu fosse comparar, eu compararia chá de camomila, para falar a verdade. Então, ele aumenta o apetite sim, mas não é larica o termo, Esse, tá? Big Brother causa morte de neurônio? acho que é mais fácil causar Big Brother a lactose, viu? Mas viu Para mim causa, leva demência. sobre essa pergunta de aumentar o apetite, não, da larica. Há produtos com maiores concentrações de THC, né? Então, no Brasil, é permitido acompanhamento médico trazer esses. Eles são e em pacientes oncológicos que estão. Rick, o áudio falhando. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Eu que dependendo, dependendo da formulação, da concentração de THC, então tem pacientes que usam na anorexia, né, naquelas distúrbios alimentares, anorexia, para aumentar o apetite, e pacientes oncológicos que estão naquela fase de ética, né? Então os médicos utilizam essas concentrações de THC para aumentar os produtos que não são ricos em THC, são ricos em CBD, canabidiol, eles acabam sendo usados também até para o controle do apetite, porque diminui um pouco a fissura. Então vai depender da formulação. Então alguns nutrólogos estão usando canabidiol, de altas concentrações de canabidiol para diminuir a fissura alimentar. Então vai depender da concentração de THC, aumentar ou não a. E o nosso colega ele questionou que se a gente desmamar outros produtos, né, se o médico desmamar esses produtos, a terapia com CBD vai acabar sendo até mais aí, Luiz Otávio. É o racional mesmo, né? Baixa a quantidade de medicamentos que o paciente está comprando na farmácia, usa o CBD, vai controlado aí na patologia e o custo pode ser mais acessível, né? Gente, eu vou complementar aqui essa fala do Ricardo, de Paula. É o seguinte, por que o custo você acaba gastando menos? CBD é a panaceia? Não, não é, tá? Qual é a principal ação dele? Promover o equilíbrio no organismo, tá? O organismo, isso se chama homeostase. Homeostase, equilíbrio de todos os órgãos. E isso o CBD faz. Na medida em que ele equilibra tudo, você para de ser dividido em partes e consulta no reumato, no ortopedista, no clínico, no cardio, no psiquiatra. Porque, na verdade, isso requer uma outra aula, né, Rick? Ele tem um poder anti-inflamatório muito forte, por isso que ele é usado para dor crônica, fibromialgia, repito, tá? E uma outra coisa que é importante, gente, que estão mandando aqui, se ele dá barato, não dá barato, não. O que é ele não é uma droga psicoativa, deixando claro. O que é uma droga psicoativa? É aquela que atua no sistema nervoso, no cérebro, alterando o comportamento, consciência, percepção. Ele não faz nada disso. Quem faz isso é o outro componente da planta, que é o THC. O canabidiol não faz isso. Ele tem ação
anti-inflamatória, tá? Não é anti-inflamatória. Vou dar um exemplo de um artigo que eu vi hoje. Rick, apareceu hoje esse artigo. O uso do CBD no COVID, na insuficiência respiratória do COVID, tá? Mostrando um estudo muito sério, mostrando a indicação. Por quê? Porque a insuficiência respiratória, muita gente morre, porque o pulmão inflama, ele fica duro, que nem cimento, tá? Por quê? Por excesso, o corpo registra, tem um organismo estranho aqui dentro de mim. E, pumba, libera citocinas, que são proteínas anti-inflamatórias. Mas a citocina, ela é legal até um certo nível. Só que o corpo, ele não tem essa leitura e acaba liberando citocina até demais. Liberou citocina, excesso de citocina, tá? Aí vai haver uma hiperinflamação. Então, aquele pulmão que já estava prejudicado, ele vai prejudicar mais ainda, tá? Porque você vai fazer uma inflamação em cima de outra, você vai potencializar o processo inflamatório, não só no pulmão, mas como no corpo todo. Aí a indicação, e eu concordo com isso, até pensei nisso, né? Pô, por que não usam canabidiol para esse pessoal com síndrome respiratória aguda, né? Para diminuir, porque é uma inflamação. E ele chega para a citocina, né, que está exagerada demais, e fala assim, opa, puf, menos, equilibra. Ou seja, assim, ele promove um equilíbrio, homeostase em todo o organismo, para que tudo funcione direitinho, tá? Por isso, o potencial terapêutico da substância, ele interage com sistemas do imunológico, e então, né? O áudio está ruim, Henrique, está picando. Vou colocar aqui mais perto. Então, por isso tantos estudos que estão sendo feitos. Alguns pesquisadores chamam o sistema endocannabinoide o maestro do nosso organismo, porque ele vai mantendo esse equilíbrio, essa sintonia no nosso organismo. E aí acaba com que essa tempestade de citocina e outros fatores que acabam acontecendo dos sintomas da Covid, o canabidiol pode melhorar. Até interessante sobre a probabilidade de se usar o canabidiol, inclusive em sintomas de sequelas da Covid. Por quê? Alguns pacientes se queixando de muitas dores de cabeça forte, de esquecimento, problemas neuronais, cognitivos, e depois os problemas de dores, que ficam depois da Covid, né? Uhum. Alguns pacientes estão usando como canabidiol, porque ele vai melhorar a dor e vai melhorar questões neuronais também. Então, já tem alguns fazendo essa ligação, e alguns médicos também, né? Funcionando o potencial terapêutico do CBD para esse. Então, logo. Ô, Rick, eu vou te pedir, desculpa, eu vou pedir a gentileza de você ajustar o seu áudio, porque está picando. Tá. Enquanto você ajusta, eu vou responder uma pergunta aqui. Ele muda o comportamento? Não, não altera o comportamento. O que altera o comportamento? A maconha altera o comportamento. Porque é uma substância, quando a gente chama substância psicoativa, já está implícito, substância que altera o comportamento, estado de consciência. Ele não altera o comportamento, não, tá? Se você chamar de alteração de comportamento pegar mais leve com a vida, ficar mais light, aí o nosso cartaz de paz, de música tranquila, tá? Sem ficar abobado, sem desenvolver a síndrome amotivacional que a maconha causa, tá? O uso da maconha, o uso crônico, o sujeito chega aos 30 anos, ele fica desmotivado para tudo,
E ele já está tão acostumado com aquilo que ele acha que aquilo é traço da personalidade dele. Não, gente, é a maconha. Síndrome amotivacional. Tá. Então não muda o comportamento. Emendando aqui, tem uma pessoa que tem crise de pânico, isso é indicado, super indicado para pânico. O pânico, ele é um subtipo de um guarda-chuva grandão chamado ansiedade, tá? Então, ele é indicado para pânico, para estresse pós-traumático, para toque, para insônia, ou seja, para todos aqueles sintomas que têm como raiz estado ansioso, certo? Porque ele diminui a ansiedade. A moça que me perguntou, tem crise de pânico. Pode dirigir e trabalhar? Tranquilo, tranquilo. Ao contrário dos... Ao contrário de muito psicotrópico. É, Pode dirigir e trabalhar assim, na minha casuística, Rick, até melhora o desempenho, viu? Porque a pessoa está mais serena, tá? Então melhora o foco, não uhum. fica aquele desespero de multitarefas. Ah, eu não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. E na psiquiatria tradicional, quando a pessoa está assim e precisa ser medicada, né, a meditação não está dando mais conta, aí eu tenho que entrar com um estabilizador de humor e dar ganho de peso, por exemplo. Importante isso aí. O canabidiol não dá ganho de peso, não, tá? Acho que a mulherada aí vai gostar. E não mexe com a libido, É, tá? A maioria dos psicotrópicos diminui a libido, dá ganho de peso. O canabidiol não mexe com a libido, não, também não existe nenhum trabalho falando que ele aumenta a libido, e também emagrece. Mas ele diminui a compulsão alimentar. Ele aumenta, olha, gente, ele aumenta o apetite. Por isso ele é usado para anorexia. Mas ele diminui aquela compulsão por doce, principalmente, por carboidrato, porque ele atua nos receptores de serotonina. Então, você não vai engordar com o uso do canabidiol, fica tranquila. Funciona também como antidepressivo? Sim, é o que eu acabei de falar, tá? Quando eu dou um antidepressivo, o que que eu tô, geralmente, o antidepressivo, o que que ele faz? Ele aumenta os níveis de serotonina no seu sangue, tá? O canabidiol atua no receptor 5-HT1A, ou seja, ele libera serotonina. O seu intestino vai funcionar melhor, o seu coração vai funcionar melhor, o seu humor vai ficar melhor. legal. Fala, Rick. Doutora Débora, você falou aí, então tinha otário com pânico e ia fazer uma palestra horas, mas então ele, Tá falhando, Rick? poxa vida, é uma pena. Eu acho que é a minha rede, A é a minha, rede, né? é a minha rede. Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, como é que tá. Talvez eu esteja com dificuldade de ouvir o Ricardo, de Paula. Para vocês estão ouvindo o Ricardo, dá um joinha aí. O Ricardo de Paula, meu consultor, tá dando para escutá-lo ou tá falhando o áudio dele, gente? Por favor, ajuda a gente aqui, né? Porque a gente não tem essa tecnologia. Estão mandando um coraçãozinho, Henrique. Eu acho que estão te ouvindo. Também, de novo, a pergunta se funciona como antidepressivo. Claro que funciona como antidepressivo, acabei de responder. Clínico geral ou só psiquiatra? Só psiquiatra, por enquanto, só psiquiatra e neurologista, né, Henrique? A não ser que tenha mudado a lei. Eu troquei de rede, vamos. Ah, tá. Perguntaram se clínico geral pode receitar ou fica só com psiquiatras e neurologistas? Boa pergunta. Qualquer CRM pode, qualquer odontologista está tanto CRM quanto TRM, não há nem especificidade. Então, não precisa mais de laudo também. Precisava de laudo. Hoje, não. A receitinha branca, se você está qualquer
uma receita de aspirina. É, uma receita branca comum. Então é muito tranquilo. E os médicos estão totalmente amparados legalmente para prescrever. Então antes tinha uma preocupação de, eu vou prescrever canabidiol, será que vai vir atrás de mim? Conselho Federal de Medicina, não. Eles não têm alçada É. sobre a escolha do paciente. Então, aliás, a escolha do médico, né? Eles não têm alçada para questionar por que o médico escolheu aquela terapia para o paciente. Uhum. Mas também nós temos que tomar cuidado, né, Ricardo? Eu sou psiquiatra, eu não vou me atrever a tratar alguém que o problema é endocrinologia, né? Ou mesmo neurologia. Eu acho que cabe aí o bom senso dos colegas médicos, que eu sei que tem, a grande maioria, né? De saber prescrever, de estar estudando. E o Ricardo ele dispõe, por isso que eu gosto de trabalhar em parceria com ele, porque ele dispõe desse material de estudo diariamente. Tá? Eu já fiz um curso, vou iniciar outro curso agora de 1 ano, e quem me mantém, médico, a gente fica trabalhando de um lado para o outro, tal. Quem me mantém informado, quem me dá assessoria, quem me livra de ficar preenchendo a papelada lá, de liberação, é o Ricardo. Por isso ele é o consultor. Quando eu prescrever, eu atender alguém, por exemplo, eu atender você, eu vou fazer diagnóstico, vou ver se é seu caso. E se eu prescrever canabidiol para você, né, a receita vai para você por SMS, para todo o Brasil. E agora, Ricardo, eu posso prescrever também para Portugal, tá? Ah, é? É, posso prescrever para Portugal. Ganhei essa licença aí. Legal, gente. E, então, pessoal de Portugal, tá? Procura a doutora Débora Furuno. A doutora Bom, Débora. mas o que eu ia falando? Tá. Eu prescrevo, aí uma cópia da receita eu mando para o Ricardo de Paula, o meu assessor, o meu consultor, tá? Ele vai entrar em contato com você, então você não estranhe se receber um WhatsApp, uma mensagem, uma ligação desconhecida, é o Ricardo de Paula, que vai estar te assessorando para te evitar toda a canseira, toda a burocracia de importação de uma medicação. Repito, existe já aqui, nacional? Existe, tá? Mas por que eu prefiro? Porque é mais barato, porque é mais seguro. Aí. E o Legal. Ricardo facilita isso. Você não tem. Quanto tempo entre eu prescrever a receita e o paciente receber, Ricardo? Então, depende da origem do país. Mas, em média, toda tudo Rick, é tá ruim. Porque 20 a documentação está tudo direitinho. então é dentro de um mês, mais ou Mas menos? dentro de um mês ele já recebe. Tá. Então, gente, é isso mesmo. O que que eu vou fazer dentro desse 1 mês? Se você está tomando algum tipo de ansiolítico, algum tipo de medicação para dor, eu vou tirar a sua medicação? Não. Eu vou manter a sua medicação que você vinha tomando. A hora que chegar o seu canabidiol, o Ricardo de Paula vai entrar em contato com você. A entrega é na casa da pessoa, Ricardo? Isso, sai. Porque não podemos ter estoque no Brasil. Então, sai da Europa ou vai direto para Direto para? a casa do. Se tem contraindicações. Então, o processo é fácil, gente. Vocês estão vendo? Assim, eu faço. Vocês percebem? Eu faço a consulta, eu tiro a história, eu faço o diagnóstico. Tá, essa pessoa vai se dar bem com canabidiol. Tá? Oriento, tiro todo aquele mito que existe em torno disso, tá?
faço a receita. O Ricardo é que entra na parte de execução, de entrar em contato com você, fazer com que a sua vida fique mais fácil. Você não tem trabalho nenhum, só entregar a receita para ele e ele vai te orientar tudo. Se existe alguma contraindicação, existe contraindicação se você estiver usar o canabidiol e fumar maconha junto. Aí você vai potencializar o efeito da maconha, tá? A maconha pode causar crise de pânico. Já vi muitos casos de pânico no pronto-socorro devido ao uso da maconha. E não precisa ser dependente de maconha, não. Né? Agora, o canabidiol, ao contrário, ele é antipânico, porque ele diminui a ansiedade. Agora, se você misturar os dois, aí você está pedindo para ir para um socorro mesmo, tá? Legal. Então, olha, vamos marcar uma próxima oportunidade, Vamos. né? Tem mais assuntos. Porque já deu 1 hora, né, Henrique? Já deu 1 hora, o pessoal cansa. Última pergunta, gente. Posso beber álcool e usar? Pode. Pode. Porque a dose dele de CBD é muito baixinha. E é o que eu te falei, o álcool é psicotrópico. O álcool age no sistema nervoso central, alterando comportamento, consciência, percepção. O álcool é psicotrópico, tá? O canabidiol não é psicotrópico, tá? Então, você pode beber, tá? Estando em tratamento com canabidiol, tá? Se você tiver algum dano, esse dano é devido à bebida, tá? Porque o canabidiol não tem ação psicotrópica. Ele é um fitoterápico, não é psicotrópico. Isso é importante frisar. Ou seja, ele não altera estado de consciência, de percepção, de comportamento. Gente, tem muita pergunta aqui bombando, Rick. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live para responder e também para dar uma breve aula assim, sobre como surgiu o canabidiol, a história da planta cannabis, como separaram. Enfim, tem um monte de coisa aí que eu acho que a galera está querendo saber. Eu peço a vocês, primeiramente, eu agradeço a vocês pela honra de vocês estarem aqui num sabadão assistindo. Isso mostra força de vontade, isso mostra determinação, tá? Então, parabéns a vocês, tá? Vocês poderiam estar na balada, estão aqui assistindo, tendo aula. Que legal, gente, que legal, tá? Parabéns mesmo. Agradeço ao Ricardo de Paula, que sempre prontidão, 24 horas por dia, certo? Bom, e nós vamos... todas as perguntas que foram enviadas estão coletadas e nós vamos marcar uma outra live para responder a essas perguntas e para falar um pouquinho sobre a diferença entre maconha e canabidiol de uma maneira um pouquinho mais científica, sem ser aquela coisa chata de aula para médico. Legal. Agradeço o seu convite. Muito obrigado. Uma satisfação. E participaram. Então, para qualquer dúvida, isso, fiquem à vontade. Rick, acho que o pessoal gostou bastante de você. A próxima vez você arruma um lugar com sinal melhor. Pois. Esse Wi-Fi. Porque se tem neguinho chapado assistindo isso aqui, ele vai achar que está viajando. Brincadeira, gente. Aqui é descontração. Tá bom, Ricardão? Eu chamo ele de Ricardão porque a gente é amigo há muito tempo. Eu confio muito no Ricardo. Agora falando
é uma pessoa em quem eu confio como ser humano e como profissional, o trabalho dele é sério, por isso que a parceria nossa Legal. não envolve dinheiro, não envolve nada, sabe? Envolve assim, confiança e critério médico para escolher qual laboratório você vai prescrever, qual laboratório você vai mandar a sua receita. Isso aí. Tá bom, Ricardão? Quer dar a última? Bom final de semana, um beijo. Um beijo. Todos aí que mandar lá, tá? A gente vai aos poucos essas todas uma outra live também. Eita, que tá picadão de novo. Não me venha com picadão na próxima live, Rica. Vou pôr bombril na antena para ver se é. Põe bombril na antena. Fui, gente. Obrigada.